Boa noite! Já estamos ao vivo com mais uma live aqui na página do Despertar do Ser Espaço Terapêutico. Hoje é dia 12 de agosto, agora são 20 horas, e eu trago nessa noite uma convidada super especial. Nós teremos uma live internacional hoje. E quem está conosco já nos assistindo, coloca um boa noite aí nos comentários para a gente saber quem está nos assistindo. Esses comentários que eu consigo ler aqui agora é os comentários da página do Facebook do Despertar do Ser. Se você está assistindo em algum link compartilhado, vai lá para a página, que daí eu consigo ler o seu comentário, se tiver alguma pergunta, se tiver alguma dúvida, eu consigo trazer aqui para que a gente consiga conversar. E também você que está assistindo, já dê o seu like, já curta esse vídeo, compartilhe com os seus amigos, para que a gente possa divulgar esse trabalho, divulgar essas ideias e que mais pessoas sejam impactadas. Já tem bastante gente aqui, deixa eu ver, a Anne Caroline está aqui conosco, boa noite, seja bem-vinda. A Josi também, a Josi Abreu, que foi a responsável por essa live, foi ela que fez essa ponte entre nós. Deixa eu ver quem mais que está aqui conosco. A Aline Long também está aqui, boa noite, seja bem-vinda. Família em peso, a advocacia, ó. Olha só, a Cecília Reck também está aqui conosco, seja bem-vinda, Cecília. Boa noite, Bruna. Boa noite! Aqui, ó, com o meu chimarrão, ó. Super boa noite para vocês. Olha só! Conta para nós, Bruna, da onde que você está falando? Então, estou falando aqui da Flórida, nos Estados Unidos, aqui por lá de onde eu moro, com meu marido, com o Roger. Então, estou aqui distante fisicamente, mas sempre muito conectada, né, de coração com todos aí. Para mim tá muito gostoso poder estar começando assim essa conversa aqui com você hoje, Ana, e com todas as pessoas que já estão nos acompanhando. Quero mandar já para não esquecer aqui, Ana, um beijão para Jo, que nos conectou, que fez toda a divulgação aí também, né, da live. Agradecer demais e a família que já está aí aparecendo e as pessoas que estão nos acompanhando. Olha só que bacana, muito bem. Quem está entrando nessa live agora, coloque seu boa noite aí nos comentários para a gente saber quem que está nos assistindo. Compartilhe essa live. Quanto mais curtidas, quanto mais comentários, quanto mais compartilhamentos, mais o Facebook vai entender que esse conteúdo é relevante, mais ele vai mostrar, mais pessoas vão assistir. Então, coloque seu comentário aí para a gente saber quem que está conosco. Hoje à noite nós vamos conversar sobre transição, sobre mudança. Esse tema que é tão importante, porque a nossa vida é uma constante transformação, a gente muda praticamente diariamente. Então, o nosso bate-papo de hoje vai ser sobre isso. A Tânia Borges está aqui conosco, boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, Tânia. A Daiane Sangue também está aqui conosco. Ana Lívia. Eu não consegui te ouvir, Bruna. Minha mãe está aí também já. Já vi ela aqui, ó. Tô acompanhando que legal. Aqui no celular também. Que aí, legal, que bacana. Muito bem. Nós estamos com um pequeno delay, então a gravação, às vezes a gente vai se atropelar um pouquinho, faz parte do processo, então. Normal. Bem normal, né? Às vezes demora um pouco para chegar, mas tá tudo bem. Tem que atravessar o oceano, né? Enfim, toda essa função aí de internet. Sim, sim, sim. Até a nossa live demorou para sair, né? A gente está aí conversando já faz um bom tempo. Demorou para sair por problemas de conexão. Mas, enfim, no momento certo, né, Bruna? O momento certo era para ser hoje. Exatamente. Muito bem. A Olivia Long também está aqui conosco. Boa noite, seja muito bem-vinda. Mari Lúcia também está aqui conosco. Olha só, quanta gente bacana nos assistindo nessa noite. Eu queria saber se esse pessoal aí é de Vacaria, Ana. Esse pessoal todo aí que está comentando é de Vacaria? Minha terra natal. Eu já identifiquei alguns aqui que são de Vacaria, sim. Tem pessoal de Caxias também. Já identifiquei aqui pelos comentários.
Mandar um abração aí pro pessoal de Vacaria, pessoal de Caxias também, mas ó, em especial pro pessoal de Vacaria, que é minha terra amada, que eu trago comigo no peito, onde eu estiver vai estar sempre comigo. Então, um beijo para todos vocês aí. Aham. Muito bem. Então, Bruna, conta pra gente como que foi aí essa transição, como que você foi parar aí na Flórida? Então, né, esse tema do processo de transição é um tema que para mim tem um carinho especial em falar sobre ele, porque a minha vinda, né, primeiro saindo de Vacaria para Porto Alegre, depois de Porto Alegre para cá, foi algo que obviamente marcou a minha vida, assim, eu acho que eu me desenvolvi muito, eu cresci muito, mas foi um processo difícil, né, um processo de amadurecimento, é um processo que a gente passa por etapas. Então, hoje nós estamos aqui e poder ter a compreensão de como é que foi esse processo, né, algumas coisas que eu analiso, quando eu me deparei com uma teoria que me ajudou bastante a compreender todo esse processo, me ajudou bastante. Então, por isso que eu gosto de falar, né? Então, eu e meu marido, a gente está aqui, a gente decidiu vir em 2016, mais ou menos, que foi que a gente decidiu, então teve aí um ano de planejamento, que eu sempre falo que foi um planejamento financeiro, mas principalmente, eu acho, emocional, né? Eu acho que um dos pontos que a gente pode falar sobre o processo de transição é de que muitas vezes a gente olha para um planejamento, para uma organização, uma análise mais do concreto, e muitas vezes, né, a gente acaba se esquecendo de se preparar emocionalmente, né, de ver as nossas questões, as nossas características de personalidade que favorecem, aquelas que não favorecem tanto, porque é ali muitas vezes que a gente vai ter, né, que vai dar aquela dificuldade, né, nosso calcanhar ali vai cutucar ali naquele momento, então da nossa trajetória, vendo a trajetória de muitos brasileiros que vieram para cá, a gente percebe que isso acabou acontecendo, né? Então a gente veio para cá em 2017 e estamos aqui então 3 anos e meio, né? E dentro disso, passando por vários ciclos, várias fases de mudança, vários processos de transição dentro desse período já aqui, né? E sempre entrando em novos. Então, como eu te comentei, né, Ana, quando a gente falou sobre esse tema, eu acho que é um tema super importante para falar, porque a gente passa por diversos processos de transição, como você mesma já comentou aí antes, né? E eu falo através um pouco dessa trajetória nossa vindo para cá, mas como um contexto de fundo, assim, né, para a gente poder pensar. Eu não acho que, não estou falando aqui de forma alguma para trazer como exemplo ou para falar sobre como vir para os Estados Unidos, não é nem um pouco esse o propósito, né, é da gente poder falar processos de transição com esse pano de fundo, que eu acho que quando a gente fala através da nossa vivência, da nossa experiência, acho que faz muito mais sentido, assim, né, quando a gente consegue contextualizar e linkar com algo que de fato a gente viveu. E hoje a gente está aqui, viemos construindo nossa vida aqui, e dentro disso acho que tem uma história legal aí que a gente vem desenvolvendo, que acho que dá para pensar alguns pontos importantes que vão bem ao encontro, assim, dessa abordagem teórica por trás, assim, que eu pensei em trazer aqui algumas pinceladas para a gente pensar a respeito do processo de transição. Uhum. Mais ou menos E isso, assim, trazendo um todo. você falou algo bem interessante que muitas vezes a gente esquece, que é do lado emocional, né, Bruna? E nós somos seres emocionais, nós somos movidos pela emoção. E de uma forma geral, a gente não aprendeu a lidar com isso. A gente aprende na prática mesmo, quebrando a cabeça, quebrando a cara, esfolando o joelho. É dessa forma que a gente aprende. E é muito importante a gente incluir essa área no nosso planejamento para fazer qualquer tipo de mudança, seja uma mudança assim de radical, como foi o caso da Bruna, mas pode ser uma mudança de emprego, pode ser uma mudança de carreira, como muita gente passa por uma mudança de carreira, ou então pode ser uma mudança de casa, por exemplo. Então, essas transições, elas estão presentes na nossa vida o tempo inteiro. E é importante a gente aprender a lidar com esse lado emocional também, porque nos falta muito esse planejamento emocional. De uma forma geral, a gente não se atém a isso, a gente não para pensar, tá, mas como que eu vou me sentir? Como que vai ficar? E a saudade? E talvez aquele sentimento de vazio, como que vai ficar tudo isso? Então, conta para nós, Bruna, como que foi esse planejamento, como que foi repensar todas essas questões, analisar esse lado emocional? Olha, acho que eu vou começar um pouquinho assim, falando
do meu tempo, né? Falando de mim, eu acabo falando um pouquinho do Roger, que é meu marido, né? Então, dos nossos tempos diferentes, acho que esse já é um ponto, assim, para a gente trabalhar a questão do lado emocional, da gente reconhecer que cada um tem um tempo e cada um tem as suas características, né? Quando a gente começou a abordar a possibilidade de a gente sair do Brasil, primeiro a gente até pensou para o Canadá, depois a gente acabou pensando para os Estados Unidos, a decisão para ele foi algo muito simples, assim, né? Ele sempre foi mais solto, mais livre, né? Sem essa questão mais de raiz, assim. E eu sempre fui muito ligada com a minha família. Se me perguntasse um tempo atrás, eu ia dizer, eu morando nos Estados Unidos, nunca, longe da minha família, não sou incapaz, nunca. Que? Sair de vacaria? Não. Né? Então já começa por aí, sempre muito enraizada. E então acho que aí já foi um ponto emocional que foi batendo. Porque quando a gente trouxe isso, eu queria muito que fosse uma decisão minha e não por ele, né? Então acho que esse é um ponto já, da gente saber que qualquer mudança ela é uma decisão, ela é uma escolha e tem que ser uma escolha nossa. Né? Eu não estou fazendo isso por alguém ou por alguma necessidade, ela tem que ser uma escolha, porque acho que aí é a primeira motivação que a gente tem. E já começa daí também a primeira fase do processo de transição, que é esse momento em que a gente está encerrando alguma coisa, assim, tem algum desconforto que está te trazendo, né? Então tem algum impulso que te traz que esse desconforto, aquilo que você vive já não te faz, já não é mais suficiente, então te impele para buscar alguma coisa diferente, né? Mas para isso a gente vai passar por coisas que a gente não conhece, o desconhecido de fato, né? O processo de transição ele vai passar por a gente enfrentar aquilo que a gente não conhece. O que a gente conhece é aquilo que a gente está. Se a gente quer algo diferente, a gente vai passar por aquilo que a gente de fato não conhece, né? Então, a questão de saber do tempo de cada um, entender que era uma escolha minha, né? E com certeza, o principal, depois de eu ter compreendido que era algo que eu queria fazer, que eu queria me experimentar e de que eu tinha muito tranquilo para mim, de que ia ser uma aposta, ia ser uma experiência de vida e que ia deixar fluir. Caso decidíssemos voltar para o Brasil, né, teria no mínimo sido uma experiência de vida, de desenvolvimento, de conhecer outra cultura, conhecer outras pessoas, conhecer outro país, desenvolvimento do inglês. Então, para mim, isso já estava, né, de bom tamanho, assim, né? E aí, vendo o que poderia acontecer, enfim, a gente foi decidindo ficar por aqui, né? Então, essa questão da escolha. Segundo, com certeza, para mim, o que batia muito era a família, né? A saudade, assim, bom, como é que eu vou lidar com isso? Então, acho que eu me preparei durante esse primeiro ano, nosso ano de planejamento, a gente se preparou lado financeiro, nossa organização de vida para isso, mas eu fui preparando muito meu lado emocional, assim, de saber que eu ia sentir, de saber que eu ia ter momentos difíceis, sabia que eu ia ter momentos de querer estar lá abraçada com a minha mãe, não ia poder, né, que eu ia estar preocupada como é que ela ia estar, com a Nena, que eu tenho uma segunda mãe, que deve talvez estar acompanhando aí também de alguma forma, enfim, né, minha sobrinha, que eu tinha prometido para ela que eu ia ficar perto dela, né, enfim, várias questões que a gente acaba passando, então precisei me preparar para isso. E eu acho que isso foi essencial, assim, foi essencial. Eu, por exemplo, me imaginava, assim, no aeroporto, saindo, né, dando tchau para a família, que eu fosse despencar no choro, assim. Eu acho que de tanto que eu me preparei, isso não aconteceu. Quando eu entrei no avião, eu lembro que eu dormi. Teve até um tempo que o avião demorou para decolar, teve até um problema técnico lá que eu, né, poderia ter ficado preocupada, e eu dormi, assim, de cochilar forte, assim. Acho que tanto um preparo emocional que eu tive, de certa forma até bloqueei, né, esse contato, assim, né. Então, isso para mim foi com certeza um ponto importante. E daí, aqui, vivendo em relação a esse ponto, aprendendo outras formas de amor. Eu acho que a gente vai compreendendo, e eu acho que é o aprendizado que muitas pessoas estão tendo agora, de que o amor não significa a gente estar perto fisicamente, né? O amor é dentro, né? Ele precisa estar internalizado. Então, por a minha mãe estar aí, por meus irmãos estarem aí, a minha sobrinha está aí, agora a minha filhada está aí, que eu nem conheço ainda, infelizmente, devido ao Covid eu não pude ir para aí que estava programado, eu sabendo que mesmo assim a gente está conectado, sabe? A gente está muito próximo. Né? Então, a gente vai aprendendo outras formas de poder manter essa convivência, de manter o carinho, de manter próximo, né? Enfim, acho que... E aí, de mudar o canal, assim, que eu acho também que é uma outra dica, assim, que também tem a ver com esse momento, né? Muitas vezes, assim, naqueles dias, assim, que eu tinha mais difíceis em relação à saudade, falando desse ponto, não ficar muito tempo conectado com isso, assim. Então, eu fico mais cansativa, se eu vou buscar alguma foto, às vezes começo a passar por fotos e tal,
eu vejo que eu começo a ficar já além do que é o gostoso, às vezes, da saudade, eu já, opa, preciso mudar de canal, né? Então, nesse momento agora, que a gente está vivendo a quarentena, que a gente está distante, ou até mesmo em relação a notícias, né? Que a gente está vendo muita informação, que a gente sente, a gente precisa se perceber, que a gente sente que está fazendo mal, a gente precisa mudar o canal, porque não vai ajudar naquele momento, né? Então, vou mandar uma mensagem para mandar um oi, vou mandar vou dar uma ligadinha para ver e matar um pouquinho da saudade, mas deu, né? Não entrar demais, senão a gente também entra num algo que não vai ser agradável, assim. Então, acho que isso me ajudou bastante, assim, a lidar com isso. Sim. Ponto, né? Fiquei falando aqui um monte. Bem importante isso que você falou, essa questão do autoconhecimento, né, Bruna? Você saber os teus limites, porque quando você entra muito fundo, como você citou ali, o mudar o canal, quando você tá muito naquilo ali, por exemplo, você citou, eu tô ali vendo as fotos, começou a me dar saudade, é importante você saber o teu limite, até onde que você pode ir, porque se você mergulhar muito fundo naquilo, vai te trazer um mal-estar muito grande, e muitas vezes vai ficar difícil para você sair daquele estado. Então, importante aqui é entender qual que é o teu limite, até onde que você pode ir e mudar realmente, não ficar naquele padrão emocional que está te fazendo mal. Você falou também várias coisas, eu estava ali analisando várias coisas bem interessantes para a gente reforçar aqui. Decisões, tomada de decisões de forma consciente, que foi isso que a Bruna falou. A Bruna decidiu, ela quis ir. Então, isso também tem a ver com autoconhecimento, tem a ver com essa temática que a gente está trazendo aqui, a importância de você decidir por você, porque todas as nossas escolhas, elas são ou consciente ou inconsciente. Muitas vezes a gente acaba se deixando levar pela situação, pelas pessoas, enfim, de várias formas. Então, trazer isso para a consciência, até que ponto que eu quero ir, até que ponto que é leve para mim fazer essa mudança ou ficar onde eu estou. Que a Bruna falou também de uma outra questão que vem bem de encontro com isso, que é a nossa zona de conforto, né, Bruna? Quando a gente sai daquilo que a gente conhece, que é a zona de conforto é tudo aquilo que a gente faz diariamente, a gente já sabe como que é, a gente já sabe como que a gente se sente. E sempre que a gente sai desse mundo que a gente cria, vai vir o medo, com certeza, o medo do desconhecido, o medo de não saber como que vai ser lá, não saber o que vai acontecer, e muitas vezes isso gera uma ansiedade muito grande. Então, aprender a lidar com isso também. Então, são vários detalhes, são várias coisas que é importante a gente entender para a gente desenvolver esse nosso lado emocional, desenvolver essa inteligência emocional que muitas vezes falta, né, Bruna? Exatamente, é a questão de estar disposto a isso, né? Eu acho que, pegando bem esse teu gancho, assim, Ana, o desconhecido foi algo que, acho que pode ser a palavra que mais descreveu a nossa chegada aqui, colocar os pés aqui, né? Então, a gente nunca tinha vindo para os Estados Unidos, nem eu nem o Roger, a gente não conhecia ninguém aqui, a gente escolheu o FOR porque o tio da minha cunhada morava aqui, ela comentou dessa cidade, a gente olhou a cidade, achou linda. Ela era perto de Miami, mas não era tão grande quanto Miami, então era uma cidade um pouco menor, a gente se encantou, tinha a escola que a gente queria fazer o intercâmbio aqui, vamos para lá nessa aventura, assim, né? Então, tem coisas que a gente foi planejando bastante, teve coisas que foi muito na sensibilidade, assim, sabe? Acho que tem que ter também essa escolha, né? E aí a gente veio para cá, a gente colocou os pés no aeroporto, com as nossas 3 malas. Nossa vida estava em 3 malas naquele momento. Eu, o Roger e 3 malas, uma das malas com as rodas quebradas, inclusive. E nós tínhamos um mapinha que uma conhecida, uma amiga que tinha vindo para cá antes, tinha feito para nós, com orientação de como sair do aeroporto de Miami, porque ele é enorme, né? E nós estaríamos sem internet no celular. Né? A gente estava com o celular, mas sem internet, então não tinha muito como nos comunicarmos e buscar outras opções. Então a gente saiu com esse mapinha. Eu tinha feito um print para poder acessar ele ali. E a gente conseguiu sair do aeroporto. Então, assim, ó, a pisada nos Estados Unidos já começou a aventura, assim, né? Na verdade, começou antes já, mas acho que olhando mais, assim, começou quando a gente pisou aqui. Aí a gente pegou um trem para conseguir chegar até a estação, a gente foi de trem, então, com as 3 malas até a estação. Da estação, a gente pegou um táxi. Olha, eu falava, assim, inglês muito básico,
E o Roger, ele disse que ele falava nível negativo, né? Então, tem de 0 para cima, ele falava nível negativo, né? Então, a gente sempre praticou imagem-ação em casa, aquele jogo, vocês conhecem imagem-ação, então a gente usou muito essa habilidade, né? A habilidade a nosso favor era de mímica. Então, a gente pegou o táxi e fomos para a casa que a gente tinha alugado no Airbnb. Então, assim, ó, sem conhecer o local, sem falar nada praticamente, a gente tinha 5 dias para ficar nessa casa do Airbnb, depois tinha que achar para onde é que a gente ia ir, descobrir onde é que era a escola. A gente imaginou que a gente ia conseguir fazer tudo a pé, porque a gente imaginava que era tudo perto, ou vamos de bicicleta, ou vamos pegar o ônibus. Nenhuma dessas hipóteses foram possíveis, porque não é tudo perto. Segundo, não dava para ir de bicicleta também, porque não era viável. Aqui é muito quente, então também não tem condições fazer trajetos longos de bicicleta. E o terceiro, o transporte público aqui, ele é muito limitado. As pessoas aqui, a maioria na Flórida, usam carro, por ser mais acessível e porque aqui não pode ter transporte subterrâneo, porque aqui é muito raso, né? Já é pântano embaixo, então não pode ter. Então, o transporte público aqui é bem limitado, então a gente teve que aprender outras formas. E assim a gente foi indo, né? A gente se mudou 5 vezes em 6 meses, eu acho. Né? Então, de um Airbnb para morar de aluguel num quarto, depois de aluguel. Não, primeiro numa sala a gente ficou, daí a gente conseguiu alugar num quarto, aluguel do quarto a gente foi para aluguel em outro quarto, daí a gente dividiu a casa com outro casal e depois, finalmente, a gente pôde vir 15 anos juntos morar pela primeira vez sozinhos nesse apartamento que nós estamos vivendo hoje e que nós vamos nos mudar agora no final do mês. Então, mais um novo ciclo que vai começar aí. Então, assim, ó, tudo é novo, tudo é desconhecido. Então, como é que eu vou no mercado? Onde é que é o mercado? Eu quero comprar um shampoo que não conheço as marcas que tem aqui. Eu preciso ir colocar gasolina no carro. Não tem a pessoa que põe gasolina, é você que põe a gasolina no carro. Então você começa a aprender tudo do zero, assim, né? Você se sente um bebê de novo, descobrindo o mundo, né? Então é um desgaste mental muito grande. A gente ficava muito cansado no final do dia, porque tinha que ir tateando assim tudo, né? Então, uma habilidade assim, que eu acho que é bem favorável nesse sentido é essa questão dessa disposição a esse desconhecido, e eu acho que de encarar isso como uma aventura. Eu e o Roger, em várias cabeçadas que a gente dava, tem momentos que são mais alto astral, tem momentos que são mais baixo astral, e eu acho que a gente tem que entender isso como natural, nenhum processo de transição é linear, ele vai ter, né, como qualquer processo saudável, vai ter isso, mas a gente procurou sempre, acho que é uma característica muito positiva nossa, de encarar com diversão. Né? Então a gente não conseguia falar um negócio lá no mercado, o Roger foi falar com a mulher, falou um negócio que ela entendeu tudo errado, e deu risada. A gente dá risada disso contando até hoje, né? Então, de poder curtir esses momentos e encarar como uma aventura, assim, eu acho que isso é algo bem importante, né? E a gente se preparar para isso, né? Então a gente ia vir para um local que a gente não conhecia as pessoas, que a gente não sabia a língua, que a gente não sabia muito por onde e como é que vai, a gente se preparar para esse momento e entender que esse momento de caos vai fazer parte de qualquer processo de transição, né? A gente está lá, como você disse, na zona de conforto, onde aquilo que a gente está vivendo, que talvez, muitas vezes, aquilo que a gente está vivendo não é mais agradável a nós, mas mesmo que não é agradável a nós, é o conhecido. Então, às vezes, eu estou numa empresa em que já não me sinto mais feliz trabalhando ali, que eu não tenho uma boa relação com o meu chefe, que eu não tenho uma boa relação com os meus colegas, né? Mas aquilo, apesar de ser ruim para mim, é conhecido. Eu já tive algumas formas que eu desenvolvi para lidar com essa situação. Então, muitas vezes, quando eu sinto que eu não quero mais aquela situação, às vezes a gente não dá o passo porque, apesar de estar ruim, tá bom, né? Porque eu sei o que está acontecendo. Né? Quando a gente muda, como você disse, eu não sei o que vai vir. E aquilo que vai vir por ser novo, aqueles referenciais que eu usava antes, que faziam parte das minhas habilidades comportamentais e emocionais, talvez já não sejam mais suficientes. E eu tenho que me abrir para experienciar isso e para descobrir outras habilidades, desenvolver outras habilidades, né? Então, acho que aí já essa disposição assim, para essa aventura, para esse caos que vem, como a gente encara isso, como a gente celebra cada pequeno detalhe, cada pequena conquista, cada passo que a gente dá, vai dizer, vamos celebrar hoje, porque hoje a gente fez isso, né? Enfim, então acho que isso é um ponto importante assim, para o processo de transição. Sei que tu acha, Ana, vai me complementando aí.
Aham, muito bem. Deixa eu ler aqui, Bruna, tem vários comentários aqui. Fácil O aqui. Flávio Long, que está aqui conosco, boa noite, seja Ai, muito tio! bem-vindo. A Josi escreveu aqui que ela também está num processo de transição, assim como o nosso planeta. É, realmente, até o nosso planeta está num processo de transição energética, né? Então, todos nós estamos passando por isso de uma forma ou de outra. Todos nós estamos vivendo A esse caos. Josi comentou aí. Não entendi, Bruna. Não, eu digo, todos nós estamos vivendo esse momento de caos, que é a segunda etapa de um processo de transição do planeta, mas que é necessário, né? Para que a gente possa sair do, né? E entrar no desconforto, aprender outras habilidades, né? Outras necessidades, para que a gente possa entrar numa etapa formativa, que é a etapa final de um processo de transição. Perfeito. Sim. Sim, a Josi escreveu aqui ainda a importância de mudar movimentos que podem auxiliar na nossa evolução, estar abertos a novas experiências e ao desconhecido. E realmente, sempre que a gente muda, sempre que a gente entra nesse processo, o próprio movimento já traz muitas experiências, já vem de encontro com várias coisas e tudo é aprendizado, tudo serve de experiência, serve de bagagem. E ela ainda pergunta aqui como se preparar emocionalmente para mudanças de propósito de vida. Olha só que pergunta forte. Olha, eu vou te dizer que se preparar emocionalmente é saber que a gente não vai ter como estar totalmente preparado, que a gente vai sentir, que vai ser na pele, vai ser na unha que a gente vai encarar muita coisa. E eu acho que estar disposto a isso, no sentido, acho que tem uma questão importante assim, que eu quero ressaltar, aproveitar aqui nesse momento, Ana, que é a gente cuidar, porque a gente tem um caminho saudável, digamos assim, de um processo de transição, e a gente tem o caminho que não seria o saudável, né? Então, por exemplo, se eu estou vivenciando essa etapa do middle ground, que nessa teoria do Steven ele fala sobre essa etapa, que é esse momento de caos, esse momento da adrenalina, da aventura. Se a gente não vivencia isso de uma forma saudável, o que a gente faz? Tudo aquilo que fez a gente querer sair daquela etapa que a gente estava anterior, daquele momento de vida, eu quero mudar meu propósito de vida, eu quero mudar de emprego, eu quero sair de morar da casa dos meus pais e quero ter a minha independência, eu quero me casar, ou saindo da infância para a adolescência, enfim, né, diversos cenários que a gente pode passar. Eu agora que vou provavelmente no futuro breve passar a ser mãe, né? Então imagino que seja uma mudança de vida. Ah, claro, com certeza. Então eu tenho certeza que vai ser uma fase desafiadora, um novo ciclo que vai vir aí com outras habilidades que eu vou precisar, né, desenvolver. Mas então quando a gente está então querendo sair de uma fase anterior para uma outra, a gente tem vários motivadores, né, que nos fazem querer sair disso, que é aquilo que estava nos tornando mais desconfortável. Só que quando a gente está vivenciando tudo isso, ele pode ser assustador, porque de fato a gente não conhece, então a gente tende a querer retornar para aquilo que a gente conhecia. Então, o que é um boicote que muitas vezes a gente faz? Quando a gente está vivenciando essa etapa, a gente começa a questionar tudo aquilo que a gente tinha pensado antes. Ah, mas acho que nem era tão ruim assim, né? Ah, acho que aquilo de repente nem era bem assim. A gente começa a colocar outra interpretação. Pode ser que isso faça sentido, né? Não é essa questão. Por exemplo, pensando no meu caso aqui, né? Eu começo a dizer, mas nem tudo assim era tão, essa questão nem era tão seguro morar no Brasil, exemplo, né? Pode ser que seja saudável para mim e de fato eu decida voltar para o Brasil, mas que isso seja de uma forma consciente, que não seja uma decisão inconsciente em eu querer, na verdade, estar evitando de entrar em contato com a minha dor. Então, por eu estar sentindo muita saudade da minha família, vamos usar esse exemplo, ou por eu não estar me conseguindo me colocar profissionalmente aqui, eu começo a achar outras bengalas que vão me levar como justificativa para a fase anterior em que eu estava. Então, esse eu acho que é um gatilho, assim, às vezes um boicote que a gente se faz em vários processos de mudança, que muitas vezes quando a gente se depara com aquele momento desconfortável do processo de mudança, a gente acha que é razão para tornar, né? E a gente ter consciência do processo de transição é a gente saber que a gente não vai passar por isso sem sentir alguma coisa, sem a gente sentir alguma dor em vários momentos, né? Isso faz parte. Não significa que está errado, não significa que alguma coisa deu errada. Significa que está mudando, que está mexendo, e é assim que tem que ser. Vai ter que mexer para a gente poder se desenvolver, né? Então, em termos de se preparar emocionalmente, eu acho que é por aí, de saber que vai acontecer.
Algumas coisas a gente pode se preparar, algumas coisas a gente pode tentar se organizar e planejar, né? Colher informações para nossa análise, colher informações de como é que é para o nosso planejamento. Isso com certeza vai ajudar para que não seja tão desafiador em alguns termos mais concretos que a gente possa considerar. Mas em termos emocionais, vão ter coisas que a gente não vai ter como saber como é que é. A gente pode imaginar como é que é. Por exemplo, a questão do frio, do clima. Para a gente pensar uma questão simples, assim, acho que é mais fácil a gente tatear. Quando a gente pensou em ir para o Canadá, uma das coisas que fez a gente mais mudar de ideia foi em relação ao clima, né, a temperatura. Então, normalmente é mais, obviamente, mais frio, ou também regiões que não são tão frias são muito chuvosas. Eu gosto de sol, eu gosto de dias claros, eu gosto de praia. Eu gosto disso, eu estava falando para a Ana antes de começar, é uma das coisas que eu não sinto saudade do frio, de forma alguma, né? Então, isso para mim e para o meu marido era importante, além da questão de que aqui é mais próximo para a gente poder ir para o Brasil, enfim, é um outro ponto também considerável. Mas quando a gente fala isso para as pessoas às vezes não têm noção de quanto isso é de fato marcante, né? E aí a gente tem muitos brasileiros que foram para a região aqui de outros estados que fazem mais frio. A gente tem pessoas que estavam no Canadá também que vieram para cá, que quando comentaram, não, mas é mais tranquilo, não tem problema, eu me organizo, não vai ser um ponto tão importante. E que elas acabam tomando a decisão, muitas vezes, de mudar por causa do clima. Né? Então a gente pode até tentar se preparar ou achar que não vai bater aquilo pra gente, mas só quando a gente está vivendo que a gente sente de fato na pele. Né? Sente o frio na pele ou sente a emoção na pele. Então vai sentir. Essa é a dica. Sim, e o planejamento, por melhor que ele seja, né, Bruna, não tem como prever todas as possibilidades, não existe isso. Então, é importante também a gente trabalhar a nossa flexibilidade, a gente saber que a gente fez planejamento tal, mas no decorrer do dia a dia, conforme as situações forem acontecendo, as próprias adversidades, é importante a gente manter esse equilíbrio, trazer isso para a nossa consciência e repensar para, como a Bruna falou, no primeiro desafio, não querer voltar para trás. Isso é importante também. Assim como é importante também a gente saber até onde que a gente pode ir, né, Bruna? Até onde que é pesado aquilo. Então, todas essas questões a gente vai conseguir analisar com esse autoconhecimento. Então, por isso que é tão importante a gente trabalhar isso dentro da gente, o quanto que a gente se conhece, o quanto que a gente pode se permitir fazer algo novo, experimentar, conhecer e trazer tudo isso para a nossa vida. Olha só, deixa eu ver quem mais que está comentando aqui. A Cecília tem uma filha na Alemanha, Bruna, e ela está aqui nos assistindo. E a Fátima tem uma filha no Egito. Olha que bacana, olha que legal isso, Bruna. E a Olivia está fazendo uma pergunta para nós. Para uma mudança ficar mais tranquila, como que as pessoas que te rodeiam devem agir? A pergunta da Olivia Long. É da minha mãe. Olha, eu acho que não tem uma regra, assim, né? Mas eu acho que, como tudo em termos de relacionamento, é a gente estar conectado e compreendendo esse momento da pessoa, respeitando os limites e se colocando à disposição, assim. Eu acho que é de estar ali, sabe? Para quando a pessoa saber que ela não está bem, eu poder saber que eu posso contar com essa pessoa. Quando eu quiser compartilhar algo legal, eu saber que também que essa pessoa está torcendo por mim, né, de uma forma sincera, né, e eu respeitar as decisões de cada um, assim, né, eu entendendo o que é meu, o que é do outro. Então eu quero aquilo que eu estou colocando de fato que eu estou ouvindo o outro, estou considerando o sentimento do outro, ou talvez é algo meu. E isso ser uma troca natural, assim, né? E isso que eu falo, assim, da gente saber que a pessoa está ali, a gente pode contar. Esses dias mesmo eu tive uma situação aqui que eu estava mais emocionalmente abalada, daqueles momentos que a gente tem, né? Que a gente está mais sensível. E eu sabia que naquele momento eu precisava falar, era com a mãe, né? E eu liguei para ela e chorei junto com ela, pronto. Depois conversamos, passou, aliviou. Então, acho que é nesse sentido, assim, a gente saber que a gente tem essas pessoas que de fato nos são importantes, né, ao nosso redor, independente de onde a gente estiver. Assim,
Mais ou menos por aí, não sei se eu respondi. Sim. E outra coisa, que, puxando o gancho ali que você falou, é importante, essas pessoas que estão ao nosso redor, que são a nossa família, que são as pessoas que a gente ama, a gente trabalhar para não deixar a porta fechada. Uma mudança, seja ela qual for, pode ser que dê certo, pode ser que não dê certo, é um risco. Uhum, Eu não sei o que vai uhum, acontecer se eu for. Isso vale para qualquer coisa. Então é importante não fechar a porta, a gente ter essa segurança de ter para onde voltar ou ter o apoio. Se precisar de um ombro, se precisar de um colo, eu sei que eu posso contar. Então isso também é essencial. E como a Bruna falou, o respeito, né? Respeitar que cada pessoa é um universo, cada pessoa tem os seus próprios ideais, tem as suas próprias conquistas, e o fato de não estar perto fisicamente, mas a nossa energia está sempre conectada. Até eu e a Bruna estávamos conversando antes da live sobre o Reiki. O próprio Reiki, ele nos ensina isso, que nós somos energia, e para a energia não existe distância. Eu me conecto com uma pessoa que está lá do outro lado do mundo, ela vai receber a minha energia. Então, não existe limite, não existe esse espaço. Então, tudo isso é importante a gente entender para que esse processo seja leve, para que seja um aprendizado, para que a gente possa crescer, possa evoluir. Porque eu entendo que o grande objetivo da nossa vida é essa evolução, é a gente se tornar seres humanos melhores. E muitas vezes, para que eu me torne um ser humano melhor, eu preciso ir embora, eu preciso mudar os ares, mudar o rumo da minha vida, e tá tudo bem. Para outras pessoas, não, para outras pessoas, elas precisam ficar onde estão. Então, cada pessoa tem o seu tempo, tem o seu processo e tem a sua própria interpretação de tudo isso, né, Bruna? perfeito, perfeito. E você tocou num ponto também da questão do apoio, que eu acho isso bem importante. Primeiro, assim, comentar que quando uma das coisas, para mim, foi um momento bem importante, foi quando eu fui conversar com a mãe, falando dela de novo, que ela tá aí, para contar que a gente tinha tomado a decisão de sair, na época a gente até falou a questão do Canadá mesmo. E eu imaginei a reação dela de não gostar, assim, sabe? Eu me preparei, ó lá, eu me preparando, né? Pra ela dizer por quê e pra quê, enfim, né? E tudo isso. E, pra minha grata surpresa, ela me apoiou demais. Assim, não, se vocês querem ir, eu apoio. Acho que é legal, é o momento de vocês fazerem isso. Vocês não têm filhos ainda, vocês ainda estão na vida de vocês, então acho legal. E aquilo me deu um fôlego, assim, né? Me senti acolhida, me senti apoiado. Como isso é importante, né? De fato. Por mais que talvez lá por dentro ela estivesse se remoendo, né? Então, de dar Sim. esse suporte. E aí isso me faz lembrar de uma analogia que eu gosto muito de pensar em termos de processos de mudança, de transição, do novo, que é o nascimento de um bebê, né? Então, acho que isso explica muito, assim, para a gente pensar no cenário como um todo. O bebê, quando ele decide nascer, pensando no saudável, né, no natural, no processo natural de nascimento, é quando já está desconfortável para ele, dentro da barriga da mãe, né, e desconfortável para a mãe também, né, então o bebê já não consegue mais se movimentar muito bem ali dentro, ele já está apertado, então de fato está desconfortável fisicamente, para a mãe também, que já não consegue, né, mais se mexer direito, para levantar da cama, não sei, vou passar por isso, mas todo mundo fala, né, para levantar da cama já vai ter aquela dificuldade, né, tem que ir no banheiro várias vezes, então começa a doer as costas, já começa a se tornar desconfortável. O que eu preciso fazer, então, nesse momento que o bebê decide nascer, o que a mãe tem que fazer nesse momento? É a força de expulsão, né? Eu não estou dizendo que tem que expulsar ninguém de casa, mas essa é a questão de fazer a força para sair, de ir para a vida, né? Então, a nossa primeira casa é o útero, né? E a gente nasce, então, para fora, para a vida. E a gente vai para um outro útero, que é a nossa casa onde a gente vive. Para isso, então, a mãe faz essa força de expulsão e o bebê faz a força para nascer. Ele sabe o que vai vir? Não. Ele estava ali recebendo todo o alimento que ele tinha, né? Então, ele já tinha todos os recursos que ele precisava para aquilo, mas estava desconfortável. Ele nasce para algo que ele não tem ideia do que vai acontecer. Tudo é novo, mas é necessário. É preciso se viver isso, né? Quando o bebê começa a engatinhar, né? Se a gente observar no desenvolvimento da criança, ela começa a engatinhar e ela normalmente olha para trás para ver qual é a reação dos pais. Se é de dizer, vai, você consegue, você vai conseguir, né? Cai, tenta ir, vai, cai, aprendendo a caminhar e não, você consegue, né?
ou se quando ele olha para trás não, volta aqui com a mãe, que você, não, vem aqui que eu te protejo e tudo mais. Qual é a mensagem que se passa dentro de tudo isso, né? Então, acho que esse é uma analogia assim, que me faz pensar, e eu acho que um outro link também, né? Porque senão a gente acaba jogando tudo para essa relação mãe e pai, porque a gente precisa de suporte dos outros, mas a gente tem que aprender uma coisa que para mim faz muito sentido, de quando a gente se torna adulto, uma das características é a gente poder ser pai e mãe de nós mesmos, né? Pai e mãe da nossa criança. Então, quando eu sinto esse medo, que vai ter medo, o processo de mudança vai ter medo, porque eu não sei o que vai vir. Então, de eu mesma poder me acolher e dizer, tá tudo bem, faz parte eu sentir isso, eu acolher isso e dizer, ok, tá tudo bem, você vai ter momentos assim, mas você vai conseguir. Eu poder fazer essa conversa comigo mesmo, né, me acolher. Então, acho que isso é muito importante. Assim, teve um momento aqui, que foi a nossa vivência do primeiro furacão aqui, que foi uma experiência super, né, diferente para nós, e que eu dei uma certa surtadinha, e aí nesse momento, foi o momento em que eu aprendi, sentindo na pele, de que eu tinha que contar comigo mesma, assim, né? Eu e o Roger, a gente discordou um pouco da tomada de decisão, o que a gente ia fazer, e fiquei chateada com ele naquele momento, e eu pensei, nossa, eu não posso contar com ele, não sei o quê. E aí eu pensei, não, de fato, eu não posso ficar tão dependente de me sentir apoiada por alguém. Eu tenho que poder ser esse colo para mim mesma, né? Então aí foi uma reflexão muito importante que eu tive assim, nesse momento do quanto a gente tem que estar fortalecido com a gente mesmo. Não quer dizer que a gente vai dar conta emocionalmente de nós sozinhos, não. Eu acredito que nós somos seres sociáveis e nós precisamos de relacionamento para o nosso desenvolvimento, para a nossa qualidade de vida. Relacionamentos saudáveis, a gente também tem que poder ser aquilo que é tóxico para nós, mas é importante a gente se dar conta de quanto a gente não pode depender, né, da aprovação, do suporte, do ok de alguém, para a gente poder seguir a nossa vida também. Uhum. Eu penso que tudo tem que ter o equilíbrio, né, Bruna? Você precisa do apoio das pessoas, sim, claro, somos seres emocionais, somos seres sociáveis, como você falou, nós precisamos de outras pessoas ao nosso redor, mas isso tem que ter um limite, tem que ter um equilíbrio. Eu não posso ficar tão dependente assim emocionalmente das pessoas que me cercam. Então, nesse momento, eu preciso me fortalecer. Preciso estar bem comigo mesmo, preciso aprender a conversar comigo, a gente precisa aprender a ter esses autodiálogos para se fortalecer, para se incentivar, para se empoderar, vai lá, vai dar certo, você vai conseguir, isso é importante, porque tudo isso vai fazendo a gente crescer, vai fazendo a gente amadurecer emocionalmente, que é tão importante também em todas as situações. Esse ano, trazendo um pouco da nossa realidade que a gente está vivendo, esse ano está sendo muito atípico em muitas situações. Nós estamos vivendo algo completamente novo e tudo isso causa medo, causa incerteza, causa insegurança, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei quando que vai acabar, eu não sei, eu não sei, eu não sei. Então, eu preciso, nesse momento, olhar para mim, para que eu possa me fortalecer, porque as coisas são incertas realmente. Nada na vida é garantido, é 100%. Então, a gente precisa sempre ter esse ponto de equilíbrio, encontrar dentro de nós esse eixo, porque o medo, ele é do ser humano, todo ser humano tem medo. A pessoa mais corajosa que você conhece, com certeza tem medo. O que distingue isso é o que eu faço com esse medo, se eu permito que ele me paralisa ou eu consigo agir apesar dele. Então, é importante também olhar com cuidado para todas essas questões, com amorosidade, com respeito, com o teu tempo, com o teu momento. Tudo isso é importante, né, Bruna? Com certeza, isso é extremamente importante para que a gente possa passar por isso de uma forma leve, uma forma acolhedora com a gente mesmo, amorosa, né? E para que, apesar dos momentos difíceis e que a gente vai bater um pouco a cabeça, a gente possa acolher isso com aprendizado, seguir a vida. E eu acho que tem uma questão que também é uma palavra bem importante, que é flexibilidade, né? Quando a gente tem um planejamento, quando a gente tem um foco, é claro que é preciso a gente ter um foco, saber para onde a gente quer ir, né? Mas a gente tem que ser flexível, tanto com o caminho que a gente pensou que isso ia acontecer, porque a gente é tudo com base no que a gente imagina, então é imprevisível, não tem como a gente saber exatamente, então a gente tem que ser flexível para poder analisar aquilo, ser sensível àquilo e ver,
gente, eu tô batendo tanta cabeça aqui, será que não tem um outro caminho? Não, mas eu tenho que seguir por aqui, porque eu defini que era por aqui, o planejamento é esse, né? E tem uma outra porta por ali que é muito melhor, né? Muito mais saudável para mim, né? E às vezes mesmo em termos de foco, até mesmo em termos de objetivo. Bom, eu tracei aquele objetivo em um determinado momento da minha vida, que para mim a concepção que eu tinha de mundo, a concepção que eu tinha de mim, a concepção que eu tinha do que eu queria era uma. E eu posso nesse processo ter mudado, né? E que bom se você mudou. Porque eu defini lá atrás, então agora eu tenho que seguir com isso, só porque eu. Aí, na verdade, a gente está olhando de fato o que a gente quer ou a gente está sendo orgulhoso de não querer reconhecer alguma questão, né? Então, a gente tem que ser flexível até mesmo com aquele objetivo que a gente colocou, né? Talvez não faça muito sentido agora. Bom, mas para isso eu preciso o quê? Eu preciso de autoconhecimento. Eu preciso estar disposta a perceber esse processo. Né? Eu preciso de estar disposta a expandir minha consciência, que acho que esse propósito que você traz aí, Ana, bastante no seu trabalho, que eu vejo muitos profissionais trabalhando dentro disso. A minha reaproximação com o lado terapêutico foi muito devido ao meu processo aqui, e eu vejo o quanto isso foi importante para mim, né? Então, é por isso que eu gosto de ter essas conversas e de participar com profissionais como você, Ana, que faz esse trabalho que eu acho que é essencial, né, para que a gente for falar, autoconhecimento, a gente compreender os nossos limites, as nossas potencialidades, as nossas dificuldades, acolher isso de uma forma carinhosa, amorosa, é essencial para a gente passar por qualquer momento da vida. Assim. Com certeza. E você fez eu lembrar, Bruna, da diferença entre a persistência e a teimosia. Muitas vezes Eita. nós somos muito teimosos. A gente define, eu vou pelo caminho A, mas aquele caminho não está fluindo, não está andando certo, eu só estou dando cabeçada, mas eu continuo porque eu decidi que tem que ser por aquele caminho. Isso é uma teimosia. Eu estou sendo teimosa. Então, a gente precisa distinguir isso, até que ponto é teimosia, é o meu orgulho, e até que ponto que realmente é persistência, porque a persistência é quando você olha, eu quero chegar no ponto B, mas para mim chegar no ponto B, eu tenho vários caminhos, não tenho um só. Então, a persistência é você conseguir perceber isso, que eu posso chegar no ponto B por outro caminho, mais leve, mais flexível, enfim. E daí entra isso que a Bruna trouxe para nós, a questão da flexibilidade. Muito importante isso também. Você rever o teu foco, rever o teu planejamento, tudo isso é importante para que seja leve. Eu sempre bato na tecla, Bruna, que as coisas têm que ser leves. A vida tem que ser leve. E eu acredito que cada pessoa ela tem um propósito, ela está aqui por um motivo, ninguém caiu aqui de paraquedas e ninguém está aqui só para fazer volume, não é esse o motivo. Tem um propósito maior, tem algo por trás. E quando você está caminhando de acordo com esse propósito maior, as coisas fluem. As coisas acontecem, parece assim que tudo dá certo. Você está caminhando e as portas estão abrindo. Então, esse é um balizador que você realmente entrou no fluxo. Agora, muitas vezes você está indo por um caminho e as coisas não dão certo. Então, reveja. Não necessariamente que você precise mudar completamente. Não, às vezes é um pequeno ajuste. E isso, Bruna, aconteceu na minha carreira. Eu sou contadora formada, trabalhei por um tempo como contadora, só que eu era aquela contadora infeliz, estressada, a coisa não acontecia. E daí, quando eu resolvi começar esse processo, eu comecei por mim, para eu me descobrir, para eu me desenvolver. E daí, eu me apaixonei realmente por essa área e eu comecei a trabalhar com coach. Então, num primeiro momento, meu trabalho era coach, era foco, era meta, era planejamento, só que nada dava certo, Bruno. Nada. Eu fiquei, eu acho, uns 5 anos tentando. Nada fluía, muita teimosia. Eu estava vendo que não estava funcionando e eu estava ali, tentando. Estava na teimosia. Quando virou a chave, quando eu percebi que eu poderia, na mesma linha, mas fazer um pouco diferente, quando eu resolvi vir para o mundo das terapias holísticas, ter um trabalho mais espiritualizado, a coisa começou a funcionar. Então, foi um pequeno ajuste dentro da mesma linha, porém com um foco um pouquinho diferente. E daí realmente começou a fluir. Daí estamos aí há quase 3 anos com esse projeto, mas daí começou a acontecer. Então,
perceber essa diferença de teimosia e persistência. E eu acho que daí nesse momento também, quando a gente se dá conta de que algo não tá fluindo, não tá indo bem, a gente imagina que ia ser de uma forma, que a gente se sentir dessa forma e na verdade está sendo diferente. Eu fiz algumas vezes esse erro de já tentar buscar uma outra resposta. Tá, mas então não é por aqui, então tem que ser por aqui. É A ou é B, né? E a gente não vai, às vezes, ter a resposta do que é. Não foi por aqui. Bom, deixa, solta, né? Eu tive que fazer isso recentemente. Eu tinha um planejamento aqui e tinha um planejamento ali. Aí esse não era bem assim, aí eu tava, tá, mas eu tenho que fazer isso ou aquilo, ou isso ou aquilo. Eu digo, não, para, deixa de querer controlar as coisas, de querer pensar já como é que vai ser há 20 anos lá na frente, né? Solta, porque tem insights que eu não tinha e eu preciso perceber, eu preciso colher. E aí eu me dei conta, bom, eu estou num outro processo de transição, né? E aí então eu preciso deixar soltar para de novo acolher tudo que eu puder experienciar, que vier de experiências que vieram na minha vida agora, para eu poder acolher e ter nos insights, de repente pensar por aqui, muito conectada com o sentir, né, e não só com o pensar, porque a gente daí não se conecta com a nossa essência, e aí estou deixando fluir. Então, acho que isso é importante. A gente não tem que já, não é por aqui, buscar uma outra resposta. Às vezes vai vir mais rápido, às vezes não, depende. Cada processo é único, né? Aprender a ouvir a intuição, né, Bruna? O nosso sentir, a nossa essência, porque essa vozinha que a gente tem do nosso coração, ela nunca erra, ela nunca se engana. O que pode acontecer é a gente interpretar ela errado, isso pode acontecer, a gente entender porque diferente. Pelo nosso óculos, né? A gente pode ter o sentimento, a gente tem a informação, tanto do interno quanto do externo, mas sempre vai passar pelo nosso óculos, que é a nossa interpretação, né? A gente tem um fato, né? Algo que a gente está analisando, mas a gente sempre coloca um óculos para analisar isso, que passa pelo que a gente aprendeu, pelos valores que a gente aprendeu, pelo que a gente tem certo, de errado, de bom, de ruim. Né? Então é aí que vai mudando a música de fundo, mudando o contexto, né? Que vai dando esse colorido diferenciado. Então é aí que a gente se perde às vezes, ou né, também vai aprimorando. Isso aí, e tudo é aprendizado, tudo é, tanto os erros quanto os acertos, tudo tem que servir de aprendizado. Nós estamos já, Bruna, caminhando para a reta final dessa live, estamos quase no nosso limite de tempo, então quem está nos acompanhando, se quiser fazer alguma pergunta, fazer mais algum comentário, aproveita esses últimos minutos. Deixa eu ler os últimos comentários aqui. A Cecília escreveu que ela concorda que nós precisamos realmente manter o equilíbrio emocional em todos os momentos, em todas as fases da nossa vida. Essencial isso. A Anne escreveu aqui que está sendo super esclarecedora a live, trazendo reflexões que se aplicam em diversas etapas da vida, que foi esse o nosso propósito, né, Bruna? Trazer essa live, porque transição é muitas coisas, a gente muda o tempo inteiro, então, bem nesse sentido. A Josi colocou aqui que sim, que tem que ser leve, né? Tem que deixar fluir, tem que entrar no fluxo sempre. E a Olivia escreveu que para fluir não devemos ter medo de errar. Outro ponto importante, né, Bruna? São tantas coisas, né? Uma coisa vai puxando a outra. Porque como a Bruna falou, muitas vezes a gente quer controlar, a gente quer ficar apegado naquilo ali, não, mas tem que ser dessa forma. E o medo de errar nos impede de tomar muitas decisões. Então, de novo, tem que deixar fluir, tem que deixar acontecer. E por mais que seja uma decisão errada, no mínimo a experiência vai ficar. Então, é esse entendimento que a gente tem que ter. A Bianca Long escreveu aqui também. Autoconhecimento super importante. Parabéns pela live e por tratar de temas tão atuais e necessários. Muito obrigada. Muito bem, muito bem. Bruna, uma mensagem final para nós. Olha, eu primeiro quero também deixar um abraço bem forte para as pessoas que nos acompanharam aqui, que estão aí, pessoas que são muito importantes na minha história de vida, estão aí, fazem parte de tudo que eu venho aprendendo nos meus processos de transição, na minha saída de Vacaria para Porto Alegre, de Porto Alegre para cá, a Anne, que aí está aí, a Bia, foram super importantes, marcaram a minha vida nesse sentido.
Então, quero deixar a mensagem de que a gente possa acolher os processos que a vida nos traz, as experiências que a gente vai vivenciando, né, estando aberto a isso, acolhendo o que vem, e que a gente possa sempre ter em mente que a gente vai estar se transformando, se desenvolvendo, né, em pessoas melhores para nós, e assim a gente contribui também para as pessoas ao nosso redor, né? Aquelas relações que são de amor, que são sinceras, que são honestas, que são recíprocas, vão estar sempre presentes com a gente, onde a gente estiver, né? Seja a fase de vida que a gente estiver, seja o local que a gente estiver. Então, que a gente valorize essas relações, valorize aquilo que de fato faz diferença na nossa vida. Né? Acho que é um pouco disso aí, deixar de mensagem no final. Muito bem. A Cecília colocou aqui que nós somos eternos aprendizes, com certeza estamos aprendendo o tempo inteiro com todas as pessoas ao nosso redor. Eu sempre falo, Uhum. Bruna, que a pessoa que mais aprende com as lives sou eu, porque eu participo de todas as lives. Então é um aprendizado, é uma troca e a gente vai criando uma rede, né? Isso é muito bacana. A Olivia escreveu aqui parabéns, ótima live. A Josi também, amei. E a Olivia ainda escreveu: todo dia se aprende algo novo. Com certeza. Bruna, quero te agradecer imensamente pelo carinho, pela tua disponibilidade de bater esse papo conosco, com a minha audiência, com as pessoas que me acompanham. Então, muito obrigada mesmo, de coração, por você estar aqui dividindo esse momento comigo. Quero agradecer também todas as pessoas que estão nos acompanhando, todas as pessoas que comentaram, que deram like, que compartilharam. Muito, muito, muito obrigada. E também a todas as pessoas que vão assistir, porque essa live, assim como as outras, elas ficam gravadas e elas ficam aqui disponível na página do Facebook para quem quiser assistir novamente ou compartilhar, enfim, está disponível. E também eu vou postar assim que terminar, eu já posto lá no Instagram também, lá no canal @AnaMacielTerapeuta e também no canal do YouTube, #AnaMaciel. Então, tem várias formas de você assistir, de você compartilhar esse conteúdo. Muito obrigada, Bruna. Tudo de bom para você e até a próxima. De nada, eu te agradeço, Ana. Muito obrigada pelo convite aqui e parabéns pelo teu trabalho que vem desenvolvendo. É um caminho muito importante, super necessário. Então, parabéns, minha gratidão para você. Muito obrigada. Até mais. Tchau.